Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma tarde de reflexões. E para iniciarmos, então, eu irei ler uma mensagem de Lorival Lopes, do livro Paz Todo Dia, que para a data de hoje nos diz o seguinte: quer estar sempre contente? Estar sempre contente é a arte do bem viver. Ao pôr um pensamento positivo em ação, você dá um salto de qualidade e consegue aperfeiçoar-se com a sucessão de pensamentos e ações dessa natureza. Com o tempo, aparecem-lhe estáveis as positividades, as alegrias e as esperanças. E você se sente bem continuamente. Estar sempre alegre não é estar sempre rindo, é não se deixar dominar pelas tristezas. Com alegria, a vida tem mais sentido. Então, queridos irmãos, neste momento, com muita alegria, estamos aqui, ó Pai, para te louvar, para lhe agradecer e para lhe bendizer. Somos gratos, ó Pai, pela vida, pela família e pelas oportunidades diárias que Tu nos dá para bem viver, para bem trabalhar em prol da nossa reforma íntima, acompanhando sempre junto os nossos irmãos de caminhada. Obrigada aos benfeitores espirituais desta casa que neste momento nos acolhem com tanto carinho, com tanto amor, a nos escutar, a nos intuir e a nos abençoar nessa tarde de reflexão. Fiquem conosco, que assim seja. A Rai de hoje, então, irá nos falar sobre o vírus da hostilidade. Boa tarde, irmãos. Que a paz do Cristo nos envolva, nos fortaleça e nos ampare nessa tarde. Falar de vírus parece que se tornou uma coisa cotidiana. Mas não é esse vírus que nós vamos falar. Nós vamos falar de um vírus muito mais antigo do que esse que nós estamos vivendo hoje. Baseado numa pesquisa da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, esses pesquisadores descobriram que quando alguém é alvo de um comportamento rude ou apenas testemunha algum gesto ou atitude muito agressiva, uma espécie de vírus se instala e vai se espalhando, contaminando todas as pessoas, envolvidas direta ou indiretamente com o fato que ocorreu. E os pesquisadores, de uma maneira muito sábia, chamaram isso de vírus da hostilidade. Nós vivemos em sociedade, e a sociedade é uma das leis morais, e o ser humano se encontra equipado de instrumentos necessários para viver uma comunhão fraternal, serena, através de todos os seus relacionamentos diários. Porém, lá no íntimo nosso, lá no fundo, nós somos herdeiros de uma agressividade que se encontra enraizada dentro de nós, com resquícios de um tempo em que nós vivíamos em um ambiente muito hostil. Lá nos primórdios da nossa caminhada evolutiva, em que o nosso trabalho era sobreviver. O mais forte sobrevivia, porque o lugar, os animais, tudo era hostil para nós como seres humanos. E hoje nós ainda prosseguimos
com uma certa prepotência nesse instinto de conservação da nossa, tornando-nos com muito mais frequência que necessário hostis e violentos. E nesses dias em que nós vivemos e convivemos com essa pandemia do Covid-19, esse instinto de preservação aflora dentro de nós com uma força tão grande que muitas vezes não conseguimos dominar. Razão pela qual vemos na mídia o grande número de hostilidades em relação àqueles que não compactuam com as ideias, o cuidado, o isolamento que nós temos. E esses, por sua vez, não concordam com o excesso de prevenção, de zelo e cuidado com os quais nós estamos agindo. São extremos que causam hostilidade e agressividade. Em tempos que nós sabemos que somente uma vacina ou um medicamento confirmado com eficiência voltaria a trazer esse respeito mútuo. Segundo esses estudiosos americanos, mesmo sem querer, nós acabamos passando esse comportamento adiante. Essas pessoas assim contaminadas, por sua vez, sucessivamente vão aumentando a onda de grosseria entre todos os seres humanos. Vamos contaminando aqueles que convivem conosco. Profissionais da saúde sendo hostilizados, pessoas que não querem usar que não querem usar máscara porque é desconfortável, e nós sabemos disso, é chato, mas é necessário, acabam sendo hostilizadas e aí vira uma troca mútua de agressividade. E o vírus vai se propagando através das nossas ondas mentais. Não é através da nossa respiração, não. Nem das gotículas, quando falamos. E nesse estudo da Universidade da Flórida, um grupo de voluntários presenciou uma autoridade esbravejar cruelmente e grosseiramente com alguém que chegou atrasado ao trabalho. Enquanto que um outro grupo viu de perto a mesma cena, mas com o patrão com uma atitude polida, educada, falando sobre o atraso do funcionário. Depois de passarem por essas duas experiências, ambas as equipes tiveram que identificar sentimentos em uma sequência de diversas palavras distribuídas dentro de um texto, o mesmo texto. Os resultados finais desse teste mostraram que as pessoas que foram expostas àquela atitude grosseira encontraram muito mais rapidamente palavras de conotação rude e agressiva no texto, enquanto que o segundo grupo teve mais facilidade em assinalar palavras leves e agradáveis. E nesse trabalho científico, um outro grupo de participantes assistiu um vídeo que mostrava interações ríspidas entre colegas de trabalho, numa empresa, enquanto que outros voluntários assistiram cenas de relações harmoniosas dentro dessa empresa. Em seguida, eles tiveram que responder e-mails que alguns clientes haviam enviado com mensagens de forma muito rude, outros moderada e os outros normal. Segundo os pesquisadores, os voluntários que assistiram o vídeo grosseiro foram muito mais suscetíveis a interpretar mesmo aqueles e-mails normais e moderados como agressivos. E responderam de modo semelhante, com agressividade, porque eles estavam infectados por o vírus da hostilidade. Enquanto que o outro grupo respondeu até os e-mails grosseiros de uma maneira polida e educada. Isso tudo nos mostra o quê, meus irmãos?
nos mostra como nós somos frágeis, como o nosso sistema imunológico moral ainda está com as defesas muito deficientes. Razão pela qual, invariavelmente, nós permanecemos em alerta, armados, com relação ao próximo. Quando a pessoa se aproxima, nós já estamos em alerta, duvidando muitas vezes dos valores morais que servem de roteiro para as nossas vidas. Quando o ideal seria nos encontrarmos abertos, com boa vontade, para a afetividade, para a fraternidade, para nos amarmos e nos fazermos sermos amados. Mesmo sendo gentil, toda vez que nós nos sentimos incompreendidos, logo nós ficamos com o pé atrás, quando não os dois. Pensamos logo que podemos ser prejudicados, podemos ser menosprezados, excluídos, e de imediato nós reagimos, em um processo inconsciente de eliminar aquele que se apresenta para nós como uma ameaça para o nosso bem-estar, para a nossa existência, para a nossa vida. Nós nos acreditamos injustiçados diante de qualquer coisa. Quando a agressão de que nós julgamos vítima, que às vezes nem existe, nós nos julgamos sendo vítima, não procede, por faltar os elementos que poderiam justificá-la. Mas sem pensar, nós já tombamos no revide, conforme as circunstâncias e os recursos que nós dispomos. Nós não agimos, nós reagimos. Nessa situação, utilizamos então, muitas vezes, de acusações indébitas, de calúnias, mediante as quais procuramos punir o nosso opositor. E acreditamos estar atendendo a um dever de uma consciência saudável. Nos padrões dessa nossa lucidez distorcida, acreditamos que a defesa é uma necessidade. Permitimos-nos a utilização de recursos procedentes ou não, como uma vingança. E nessa nossa visão distorcida, essas nossas atitudes são vistas como uma justiça reparadora. Em consequência dessa reação, o conflito se instala dentro de nós. Porque nos falta segurança íntima em torno dos nossos próprios valores. Liberamos o medo, e o medo rouba o nosso bom senso. A habilidade do medo compensando as nossas atitudes de agressividade. Em consequência, existem os pequenos e os grandes conflitos que nós vemos no dia a dia. E como vemos? Como vemos e como ouvimos, não é só lá nos Estados Unidos, não, que é aquela agressividade. Aqui também, o Brasil também está assim. São conflitos que resultam do volume de pessoas que explodem ante qualquer ocorrência, para as quais não tem resistência moral, a fim de enfrentá-las com serenidade. Lembrar que importante na ocorrência dos fenômenos das emoções são o seu propósito e não as suas consequências. Quando se direciona ao bem-estar, à paz, à alegria de viver e de construir, contribuindo em favor do nosso próximo, nós temos emoções positivas, nobres, porque é edificante isso, é realizador, nos autorrealiza. No entanto, se inquieta, estimulando transtorno e ansiedade, conduzindo nossa mente a distúrbios de qualquer natureza, nós temos emoções negativas, perturbadoras, agressivas, que necessitam da nossa orientação e de um equilíbrio espiritual.
os resultados serão sempre analisados pelos efeitos que produzimos em nós e naqueles com os quais nós convivemos, estabelecendo harmonia ou gerando empecilhos. A escolha é nossa. Vamos nos harmonizar com o nosso irmão ou vamos procurar cabelo em ovo, como se diz? Esse vírus está solto por aí. Se encontra em todos os ambientes, onde máscara, álcool gel não vão ser eficientes. Como nós podemos, então, nos proteger disso? Porque nós não podemos fazer nada em relação à rudeza e à grosseria dos outros. É deles. Ao mal que está lá fora e que nos bate à porta diariamente. Não temos como fugir, porque o vírus da hostilidade está no ar e está mais solto do que nunca. Porém, como nos protegemos de tantos vírus com os quais nós convivemos em nosso dia a dia, ameaçando o nosso organismo? Porque nós nos protegemos. Dependerá das nossas defesas, de nosso sistema imunológico, emocional e espiritual. No caso da hostilidade em questão, isso estará em nós escolhermos se nós vamos ou não nos deixar ser contagiados pela hostilidade, pela violência, pela agressividade. Ou se permaneceremos imunes ao mal, não permitindo que ele se instale ou que ele se alastre no meio em que nós estamos. Procurarmos sempre sermos o ponto final de atitudes e palavras negativas. É o saber calar no momento certo. Será de uma grande nobreza o gesto de dizer, quando formos vítimas de uma agressão, o mal termina aqui. E não permitir que ele siga em frente. Nem retornar a quem nos ofendeu. Nem levá-lo adiante ao mundo, descontando nos outros. Quando não podemos revidar, ficamos com aquilo e descontamos no primeiro que atravessar o nosso caminho. Em muitos casos, não temos como evitar, na nossa vivência, nesse planeta de expiações e provas que falamos tanto, não temos como evitar de nos ferirmos, de nos magoarmos, de nos machucarmos, de sofrermos, de passar alguns dias amuado, encolhido, depressivos, fragilizados por causa de algumas viroses que nos atingiram. Mas nós já temos condições de não mais transmitir aos outros essa virose, essa agressividade. Transformemos o nosso período de relaxamento, de recolhimento, em momentos importantes de reflexão, de viagem para dentro de nós, de tratamento para o ódio e a agressividade. Para quando nós voltamos às atividades normais, possamos ser transmissores de saúde, de bem-estar, de boa vontade. Milhões de pessoas já estão voltadas para a saúde, para a educação, para o bem, para o progresso tecnológico e moral, preparando com sacrifício voluntário e pessoal os novos tempos. Só que não viram notícia. Germina na nossa alma a esperança, prenunciando o fim dessas horas ainda difíceis, desses vestígios perniciosos da noite, que já começa a bater em retirada, porque, querendo ou não, nós estamos caminhando para um planeta de regeneração, para um planeta maior, onde o bem prevalecerá. No meio espírita, nós precisamos ser maioria. Os que assumiram o compromisso dos trabalhadores da última hora, de vencer o mal ainda existente no nosso mundo íntimo.
ter o autoconhecimento, impondo-nos o rigor e o aprendizado de todos os ensinamentos do Cristo. Isso se transforma em uma verdadeira boa nova, pois leva ao entendimento de que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Dado que tanto quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, nosso guia, nosso modelo, nosso irmão mais velho, como quer que nós chamamos. Esse irmão tão querido, que nem nos piores momentos de dor e de sofrimento se permitiu ser contaminado pela hostilidade. Do mesmo modo que a visão formosa de certos governantes, de líderes sociais, levaram à queda do Muro de Berlim, há algumas décadas, reunindo novamente dois povos, as famílias, os amigos puderam voltar a se abraçar, separados por décadas. Os cristãos verdadeiros, pela fidelidade aos propósitos do bem, do ensinamento do Cristo, precisam urgentemente fazer o trabalho de derrubar os muros da hostilidade que temos ao nosso redor. Os verdadeiros espíritas não se esquecem das recomendações do Espírito de verdade que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim que daí não viesse dano para a obra. Não nos enganemos, porém, pois que ainda há muito a ser feito, em prol da humanidade, em prol do cristianismo, em prol do movimento espírita, que nos traz o cristianismo redivivo, aquele cristianismo lá na nascente do Cristo. Ouçamos a todo momento que nós tivermos dúvidas, que começarmos a ficar contaminados, as palavras do Cristo. Tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E nos diz, a cada manhã, a esperança: eu sou tua irmã. Sempre estou vigilante, e a minha missão é de jamais te abandonar, mudando o que pode e o que deve ser alterado, a fim de que triunfe e coroe o lutador que me dá as mãos e me aceita. Ou seja, a nossa irmã Esperança nos estende a mão todos os dias, todas as manhãs, esperando que nós peguemos a mão dela para construirmos um mundo melhor. Estamos na madrugada do nascimento de uma nova era. O último instante da madrugada é sempre aquele que puxa a manhã pelo braço. E isso cabe a nós. Nós podemos fazer isso. Cada dia, em cada oportunidade que Deus coloca à nossa frente, nós podemos fazer isso. Cada um de nós pode propagar o bem, inundando o mundo com boas ações, boas palavras, bons pensamentos. Somente assim teremos nesse mundo mais bem do que mal, mais gentileza do que hostilidade, mais saúde do que doença. Tem uma frase de um expositor espírita, André Trigueiro,
que hoje de manhã eu captei e anotei para não esquecer essa frase final no Papo das 9 dele. Ele disse assim: não importa a hostilidade que nos cerca, nós estamos reencarnados nesse planeta para fazer a diferença, para fazer boas obras. Então não importa o que nos cerca, importa o que nós conseguimos construir dentro de nós, porque aquilo que nós conseguimos construir dentro de nós é aquilo que nós podemos espalhar para aqueles que conosco convivem. E esse é o caminho da madrugada da nova era, do mundo de regeneração. Então, evitemos a contaminação desse vírus que pode ser evitado e não precisa de máscara. Boa tarde e obrigada a todos. Então, neste momento, onde os benfeitores espirituais dessa casa nos abençoam com o passe coletivo, nos enviando boas energias, bons pensamentos, a todos nós que estamos aqui presentes e aos irmãos que estão nos seus lares nos assistindo, vamos nos manter em sintonia com esses irmãos abnegados, para que possamos todos nós receber de coração aberto todo esse amor, esse carinho, essa coragem que esses irmãos tentam nos transmitir. Obrigado, Pai, por mais essa tarde, por essa oportunidade de estarmos aqui para ouvir, para refletir e para nos inspirar através dessas palavras, para que cada dia possamos nos tornar pessoas melhores, sempre carregando a certeza de que somos seus filhos bem amados e que nunca estamos sozinhos. Mestre Jesus, querido amigo, obrigado por participar de cada momento da nossa vida. Que assim seja. Obrigado a todos os irmãos que nos assistiram e aqueles que nos acompanharam aqui pessoalmente. Boa tarde a todos.